Você já passou por alguma situação em que parecia que tudo ao seu redor iria desabar? Você já passou por uma situação em que acreditou que Deus estava em completo silêncio e que havia te abandonado? Hoje nós vamos ver como podemos manter a fé mesmo em meio às adversidades. Muito prazer, eu sou o pastor Hudson Horta Andrade e eu gostaria de te ensinar, através das Escrituras, como nós podemos nos manter fiéis a Deus mesmo em meio às nossas lutas e tribulações. Você já parou para pensar que Jesus Cristo nos disse que até mesmo aqueles que amam a Deus, aqueles que acreditam nele, passariam por dificuldades? É isso mesmo. Em João capítulo 16, versículo 33, a Bíblia nos diz que no mundo teríamos aflições. Então, é mais do que normal o cristão passar por dificuldades, por lutas e batalhas em sua vida. É enganosa aquela ideia de que se você é cristão e se você tem fé, nada irá te atingir ou que nada virá contra você, que você não passará por nenhuma luta ou por nenhuma dificuldade. Entretanto, nós precisamos entender que, mesmo passando por lutas e dificuldades, nós sempre teremos um diferencial, que é o nosso Deus. E hoje eu gostaria de falar como Deus está conosco, mesmo diante das adversidades da vida. E algumas lições que nós podemos tirar. A primeira lição que eu gostaria de ensinar aqui a respeito da Bíblia é que, mesmo diante das lutas, o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós. Vejamos o que está escrito no Salmo de número 23, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Como podemos ver neste trecho das Escrituras, o salmista Davi, ele considera Deus como o seu pastor, ou seja, aquele que guia os seus passos diante das lutas, diante das adversidades. E é exatamente assim que Deus trata conosco, que Deus cuida de nós. Às vezes nós podemos estar passando por algum problema em nossas vidas, seja por problemas de saúde, problemas em nossas casas, em nossos lares, dificuldades no trato com os nossos familiares ou assim por diante. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: Deus está conosco. A própria Bíblia nos diz que Jesus é Emanuel, Deus conosco. E Ele não se esquece de nós. Podemos até mesmo achar que Deus se afastou, que Deus não se importa com os nossos problemas e com as nossas dificuldades. Mas o que nós podemos aprender com as Escrituras é que sim, Deus se importa conosco e Ele está ao nosso lado em todos os momentos. Quando nós estamos passando por problemas de saúde, Deus é o médico dos médicos que cuida de nós e que nos ajuda, nos auxilia. Quando nós estamos em um momento de dificuldade em que muitos podem até nos abandonar, Deus continua ali, cuidando de nós, olhando para as nossas vidas e nos dando forças em nossas dificuldades e em nossas fraquezas. Portanto, a lição que nós precisamos aprender é que devemos sempre reconhecer o cuidado de Deus em nossas vidas, em cada mínimo detalhe que nós estamos passando, mesmo diante das adversidades. Depois de reconhecermos o cuidado de Deus, como também já falei, precisamos entender que Deus está conosco em todos os momentos. Assim como eu já disse, Jesus é Emanuel, Deus conosco. E alguns outros trechos das Escrituras também nos mostram que Ele está conosco em todos os momentos. Vamos dar uma olhada no que está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10. Diz assim a Bíblia: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Josué capítulo 1, versículo 9 também diz: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aqui, especificamente neste trecho das Escrituras, nós vemos que Josué estava inserido em um contexto de extrema pressão para a sua vida pessoal. Por que pressão? Porque o líder de Israel havia acabado de morrer, que era Moisés. E Josué teria que substituir este grande líder daquela nação. E como ele passaria por essas dificuldades? Como ele entraria na terra prometida? E como também ele conseguiria conquistar todos os reinos que ali já estavam estabelecidos, com um povo totalmente atrás dele, pressionando, mostrando a respeito das lutas e das dificuldades de cada um, e ainda ter que pensar nas batalhas futuras. Mas, apesar de toda essa pressão psicológica, toda essa pressão social, Josué, ele teve a resposta do Senhor, de que Deus não havia abandonado ele. Deus não havia simplesmente largado tudo na mão de Josué e dito: fique agora aí e cuide das coisas, porque eu vou tirar férias ou eu vou descansar. Não, muito pelo contrário. Deus não abandonou Josué. Deus continuou cuidando, continuou auxiliando, ajudando Josué, e o Senhor deu estratégias para que ele pudesse vencer as batalhas. O Senhor dava força para o povo vencer as batalhas. E assim também é nas nossas vidas. Eu não sei qual situação que você se encontra agora neste vídeo, se você está passando por alguma luta, se você está precisando tomar alguma decisão em sua vida, mas algo que eu gostaria de lhe dizer: Deus não te abandonou. Apesar de muitas vezes pensarmos que o Senhor está distante ou que o Senhor está completamente quieto e não nos dá uma resposta que nós precisamos, Deus jamais nos abandona. Deus continua andando ao nosso lado, cuidando de nós e nos ajudando todos os dias. Jesus já está com você nessa luta e nessa batalha que você precisa enfrentar. Ele jamais te abandona. De acordo com a promessa da palavra do Senhor, Ele está conosco em todos os momentos. Portanto, não temas, o Senhor está com você também, assim como o Senhor estava com Josué, estava com Isaías e todos os outros que precisavam lutar e batalhar. E a terceira e última lição que eu gostaria de passar neste dia é que quando nós estamos com Deus, tudo nós podemos enfrentar. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Neste contexto das Escrituras, o apóstolo Paulo, ele não está falando a respeito de que ele poderia comprar um carro, poderia comprar uma casa, que ele poderia viajar ou coisas semelhantes a essas. Não, o que ele estava querendo dizer é que ele poderia passar pelas dificuldades financeiras, que ele poderia enfrentar até mesmo a miséria, porque ele tinha um Deus que o fortalecia, que o ajudava, que o animava em toda e qualquer situação. No versículo 12, nós vemos exatamente o contexto dessa passagem em que o apóstolo Paulo está inserido, para então trazer aquilo que está no versículo 13. No versículo 12 diz assim a palavra do Senhor: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí vem o versículo 13 dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, o que nós aprendemos aqui deste trecho das Escrituras é que não importam as circunstâncias, não importa o que nós temos que enfrentar, tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Eu não sei qual é a batalha que você tem durante essa semana, eu não sei qual é a batalha que você tem no próximo mês, mas de uma coisa eu sei: se você tiver Cristo em seu coração, se você tiver Jesus
com você, você poderá enfrentar qualquer dificuldade, qualquer batalha, porque Ele nos fortalece em meio às nossas adversidades e em meio às nossas lutas. Por isso que é tão importante nós termos sempre fé. Não uma fé banal, fé em qualquer coisa ou apenas pensamento positivo. Não, nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, porque só Ele tem força, só Ele pode nos auxiliar em nossas batalhas. É Cristo quem nos dá forças. Ele é a nossa alegria em meio às nossas tristezas. Ele é o pão que nos alimenta em meio à fome da nossa alma. Cristo é a nossa fonte de água quando temos sede. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e Ele é exaltado para todo sempre, porque nele habita todo o poder. Então, você pode confiar que, em meio às suas adversidades, você pode ter a sua fé, depositar a sua fé em Jesus Cristo, pois Ele te auxilia em todos os momentos. Se você assim crê nessa mensagem, digite um amém nos comentários. Se você gostou, não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal para nos auxiliar com o nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.